Elias escreve uma carta para um rei depois de ter sido levado aos céus. Como se explica essa contradição bíblica? Vamos lá, meu querido. Eu sempre tenho dito para vocês o seguinte: na Bíblia já foram encontrados mais de 14 mil erros, porque ela recebeu a intervenção humana, e mais de 600 contradições. Mas essa é uma contradição que tem explicações. Então preste atenção. A confusão que é feita é o seguinte: haviam dois reinos, Israel e Judá. Nos dois reinos houveram reis com nome Jeorão. Esse fato se deu com o rei Jeorão de Judá, não com Israel. E o que isso pode ajudar a elucidar o caso? O rei Jeorão, ele começou a reinar quando ainda o seu pai, o rei Josafá, ainda estava vivo. Isso que o ministério de Elias estava ainda em pleno vigor. Elias, então, ele era contemporâneo do rei Jeorão. Eles viveram juntos, passaram juntos ali um mesmo tempo, ok? A versão que tem sido ensinada e que as pessoas têm aceitado é o seguinte: um redemoinho veio e levou Elias, mas levou para os céus é uma forma de falar. Elias foi tirado dali, de Israel, e levado para um outro lugar, e ele teria vivido num anonimato, sem se manifestar, porque ele estaria cansado, por isso ele pediu a morte para si. Deste outro lugar ele viu as maldades de Jeorão e manda uma carta para Jeorão, porque ele estava no anonimato. Mas essa é só uma das interpretações. Existem pelo menos mais 4. Vamos lá. Uma, a carta foi escrita antes, porque já que eles eram contemporâneos, a carta teria sido escrita para o rei Jeorão antes de Elias ser levado ao céu. Terceira, os livros da Bíblia, gente, não estão em ordem cronológica. Por exemplo, provavelmente o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, não o livro de Gênesis. Como os livros não estão em ordem cronológica, o fato narrado em 2 Reis 2, que Elias foi levado, aconteceu antes dos fatos de 2 Crônicas. Por isso Elias teria escrito a carta muito antes aí dele ter sido levado. O problema é que as pessoas leem o livro na ordem que chegou para nós e acham que um livro foi escrito depois do outro. Mas há uma possibilidade de um livro de 2 Crônicas ter sido escrito antes do livro de Reis. Por isso, Elias mandou essa carta. Terceira, um outro profeta com o nome de Elias, porque havia uma escola de profetas, ok? E o nome Elias era muito comum. Então, uma escola de profetas, um outro Elias, manda a carta para o rei Josafá. E por último, nós temos a seguinte: a carta, sim, Elias teria sido levado e a carta chegou depois para o Josafá, mas uma ação profética especial e sobrenatural de Deus, uma ação especial, sobrenatural de Deus, ok? E os escritores do livro de Crônicas atribuíram essa carta ao profeta Elias. Então tem essas 5 explicações, essa que tem sido espalhada por aí hoje em dia e essas outras 4 que eu estou dizendo para você. O que eu quero te dizer é aquilo que eu disse. As pessoas recebem uma informação e de pronto já acreditam e começam a bater martelo. Isso é isso, por causa disso, por causa daquilo outro. Principalmente quando a informação ela faz muito sentido. Mesmo que você receba uma informação e que faça muito sentido, você tem que se aprofundar no estudo, na investigação daquela informação antes de você bater martelo. Isso é isso, não aceite ninguém falar diferente por causa disso, por causa daquilo outro. Ele não foi levado ao céu, ele foi levado para um outro lugar e pronto. Entendeu o perigo de você sair acreditando em tudo sem examinar a veracidade?